Bom dia a todos e hoje damos início ao capítulo 37 do livro do Gênesis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. E este capítulo inicia dizendo que Jacó habitou na região onde seu pai havia morado, onde Isaac havia morado, na terra de Canaã. E a história da descendência de Jacó. José, ainda jovem, com a idade de 17 anos, apacentava o rebanho com seus irmãos, os filhos de Bala e os filhos de Zelfa, mulheres de seu pai. Nós já vimos que Jacó se casara com Lia e Raquel. E Lia e Raquel deram as suas escravas como mulher para Jacó. E então uma delas se chamava Bala e a outra se chamava Zelfa. E esses filhos dessas escravas, irmãos de José por parte de pai, ele contou, quer dizer, José contou para Jacó que esses irmãos, eles tinham umas conversas que não eram boas. E o versículo 3 diz que Israel, Jacó, que Deus havia mudado o nome para Israel, amava José com predileção, porque José foi aquele filho que, além de ter nascido de Raquel, que era estéril, José nasceu também já na velhice de Jacó. E os seus irmãos, vendo que seu pai preferia José a eles, começaram a odiar José e não podiam mais tratá-lo com bons modos. Quer dizer, eles ficaram com um sentimento de ciúme e de inveja tão grande que eles não sabiam nem disfarçar. E passaram a tratar com maus modos o seu irmão José. E acontece que José teve um sonho e foi contar para os irmãos esse sonho. E os irmãos passaram a detestar José ainda mais, porque eles perceberam no sonho que José lhes contou que, além de José ser predileto de seu pai, pelo sonho José também manifestava que era predileto do próprio Deus. E os seus irmãos disseram a José, depois que José lhes contara o sonho: porventura você vai querer reinar sobre nós e se tornar nosso Senhor? E o ódio
aumentou cada vez mais no coração deles. Por causa desses sonhos e dessas palavras, porque o sonho significava que José tinha preferência de Deus, que o colocava acima de seus irmãos, né? Uma missão superior. E José teve ainda outro sonho e começou a contar esse outro sonho também para os irmãos. E ele disse: nesse sonho, o sol, a lua e 11 estrelas se prostravam diante de mim. Então os irmãos foram contar para Jacó esse sonho de José. E Jacó repreendeu José, dizendo: o que significa esse sonho que você teve? Nós, por acaso, eu e a tua mãe e teus irmãos, iremos nos prostrar por terra diante de ti? E no versículo 11 diz que seus irmãos ficaram com bastante inveja de José. Mas seu pai Jacó guardou no seu coração a lembrança desse sonho que teve José. Antes da gente prosseguir, é bom a gente fazer um breve comentário sobre esse texto que nós ouvimos. Onze irmãos, 11 filhos, porque Benjamim ainda não havia nascido. 11 filhos de Jacó, dentre eles José, que, por ser o caçula, até esse momento, ser o caçula dentre eles, e tinha aquela predileção do seu pai, também Deus manifestava por meio de sonhos que José também tinha uma missão especial, que Deus o colocava à frente dos seus próprios irmãos. E isso foi gerando em cada um sentimento muito ruim, sentimento de ciúme, de inveja e de ódio. Isso não está longe das coisas que também acontecem nas famílias, quando há uma rixa, um desentendimento, briga entre irmãos por causa de ciúmes, ou mesmo por causa de inveja. A gente se esquece que o amor de Deus é um amor único para cada um dos seus filhos. Ele não ama
de modo diferente, com amor diferente para cada um. Mas quando Ele escolhe alguém para uma missão especial, esse alguém recebe dele também graças especiais para essa missão. Mas isso não pode ser para os demais motivo de inveja. Muito ao contrário. Deveria ser motivo de alegria. Porque aquele ou aquela foram escolhidos de Deus para o bem comum, para uma missão que trará um proveito maior para os outros. Quando a gente não entende isso, e também quando a gente não se sente, não se percebe amado ou amada por Deus, a gente passa a ter ciúme ou a ter inveja de quem a gente vê que é amado ou amada. Como se Deus amasse a um e não amasse a outro. Deus ama a todos. Mas a escolha dele para uma missão é única e depende de quem ele quer escolher. Não cabe, não compete a ninguém essa escolha. É uma escolha livre de Deus. Por isso que os irmãos de José não entenderam. Através desse sonho que ouviram da boca dele. José havia sido escolhido por Deus para uma missão única, mas para um bem comum, um bem dos próprios irmãos. E eles não entenderam e não aceitaram isso. Isso tem uma consequência bastante trágica dessa situação de ciúme e de inveja da graça fraterna. Que o Espírito Santo ele nos capacite, nos ensine, nos livre de invejar e ou mesmo de ter ciúme dos dons ou de determinada escolha que Deus faça para alguém. Que a gente possa se alegrar com o bem do outro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe, Maria Santíssima.